Fala pessoal, tudo bom? Eu estou aqui para falar um pouco agora sobre a opção do perfil de alumínio, tá? Houve uma atualização aí, quem tem a versão anterior vai ficar por dentro agora dessa atualização que surgiu. Os vídeos anteriores ainda servem como base para você entender como é que funciona os perfis de alumínio, mas essa atualização aqui que eu acho muito legal, que eu fiz, me pediram, é o seguinte, vamos lá. Antes, quando você selecionava teu móvel aqui, você tem lá em opções dos puxadores, você tem a opção de você utilizar aqui o perfil de alumínio, tá? Então, por padrão, vem esse perfil de alumínio. Você marcava o perfil de alumínio e antes você tinha que colocar o valor que era para ser descontado do seu perfil de alumínio, tá? Por exemplo, esse perfil de alumínio aqui tem 3,5 cm, então você antes tinha que digitar o valor que você gostaria que fosse descontado aqui da sua porta, tá? Agora com essa nova atualização, você vai cadastrar o seu perfil de alumínio com a altura que ele tem que ser descontado e automaticamente ele já desconta, ó. Por exemplo, esse perfil já descontou, esse perfil aqui, ó, eu salvei todos os perfis aqui, por exemplo, esse perfil alumínio, perfil de alumínio, e aqui o desconto que ele deveria ter, ó, 3,5. Aqui tem 0,12, 13,4 e 0,15. Eu salvei para a gente poder saber que desconto que deveria ter esse perfil de alumínio, tá? Agora não tem a necessidade de você colocar o valor lá, porque ele já é cadastrado. Eu vou mostrar para vocês como é que você cadastra. Então aqui tem esse daqui, tem 3,4, ele também desconta. Aqui também tem 0,15 e ele desconta, tá? Agora, qual que é uma coisa muito interessante também que surgiu nessa atualização? Por exemplo, esse perfil de alumínio aqui é o facetato. A gente tem o nome aqui dele de facetato. Ele tem a opção de você usar ponteiras, tá? Então você vem aqui agora no menu, tem a opção aqui, ó, que seria ponteiras. Se você quer ou não utilizar a ponteira. E você vai ver aqui que tem cadastrado com ele 3 ponteiras para o perfil facetato. Por exemplo, nesse perfil de alumínio aqui, ó, dificilmente, né, ele tem um acabamento aqui de ponteira, tá? Esse perfil de alumínio aqui também, o que é o clean, o pessoal chama de clean, ele também não tem um acabamento, então não tem nenhum cadastrado, tá? Esse perfil de alumínio aqui, o facetato, ele tem 3 tipos de ponteiras, tá? Eu já deixei cadastrado aqui numa tabela e é só você utilizar ele. Então você marcando aqui a opção de ponteiras, ele já joga para você essa ponteira, que é a mais comum do facetato, essa ponteira arredondada. Ele também aqui, você vai ver que ele tem no index 0 uma ponteira, no index 1 outra ponteira e no index 2 outra ponteira. Como é que eu faço para alterar a ponteira ali? Aqui tem a opção tipo de ponteira, tá? Ou de acabamento. Ele está com o index 0, tá vendo? Então se eu colocar aqui o index 1, ele troca para mim por essa ponteira aqui do facetato, que é só um acabamentozinho reto. E tem o tipo de ponteira número 2 aqui, no index 2, que é esse tipo de acabamento aqui reto também, né? Um pouco mais comprido, só que reto, ao invés do acabamento normal dele, que é o arredondado, certo? Então ele utiliza ali, ele troca para você automaticamente, ele já calcula para você também descontando o perfil de alumínio. Então diminui para você o perfil de alumínio, porque ele sabe qual é o tamanho desse perfil aqui, desse acabamento. Ele continua funcionando a opção aqui, por exemplo, colocar 25 centímetros de perfil. Ele usa para mim só 25 centímetros. E lembrando que 25 centímetros é com a ponteira. Então daqui até o final, 25 centímetros, ele está descontando as ponteiras, tá? Então se eu desmarcar aqui que eu quero a ponteira, ele ficaria usando o perfil sem ponteiras com 25 centímetros. Então marcando aqui, ele faz esse acabamento para mim. Continua também funcionando aqui a opção de meio de porta. Então você não quer utilizar ele na porta inteira, quer, né, diminuir um pouco o orçamento, final dos móveis, ele usa ali só no meio das portas. E tem a opção aqui também dele sem inteiriço. Tem opções então aqui de ponteira, ficou bem explicado, bem entendido como é que funciona isso aqui. Agora, se eu quiser trazer um perfil novo para cá, como é que eu faço para trazer um perfil novo para cá e cadastrar ele? Bom, vamos lá, vou explicar para vocês. Primeiro, você vê aqui no Content Browser, na pasta do Dynamic Kitchen, se você já atualizou, você vai ver essa pasta chamada Data Table. Abrindo ela aqui, você vê que tem uma tabela de perfil de alumínio, tá certo? Olha lá, Data Table, perfil de alumínio. Um Data Table de acabamento, ponteiras. Esse aqui são 2 arquivos que é utilizado para ser gerada a tabela, tá? O que mais importa aqui que a gente vai usar são essas 2 tabelas aqui, tá? Então a gente vai abrir, por exemplo, a tabela do perfil de alumínio. Olha lá, tá cadastrado aqui. Todos os perfis de alumínio estão cadastrados. A altura que esse perfil de alumínio tem é daqui que ele tira a altura do perfil de alumínio para ser descontado nas portas, tá bom? Então já está cadastrado aqui, tá? E aqui tem a parte que seria do
acabamento. Se ele tem acabamento, e tá vendo que tem um acabamento cadastrado para o perfil Facetato. Já está cadastrado, tá? Eu vou ensinar vocês aqui como é que você traz um novo perfil de alumínio. E aí eu vou deixar aqui o vídeo, vocês vão poder fazer passo a passo para você poder importar um perfil de alumínio, cadastrar ele junto com as ponteiras e você tá utilizando nos seus projetos, tá? Passo a passo primeiro. Primeiro eu vou fechar isso aqui, deixei já explicado. Na segunda tabela aqui, que seria do acabamento, você tem aqui o nome do acabamento, tá bom? Que está cadastrado já, eu vou mostrar também. E aqui o desconto dele do acabamento. Qual é o desconto que tem que ser feito no perfil, nesse acabamento, para ele estar funcionando lá. Então vou ensinar vocês também como é que cadastra aqui. Mas vamos começar pelo princípio, vamos dizer assim. Você quer um perfil novo de alumínio, como é que você faz? Bom, eu deixei já aqui aberto. Tem esse perfil de alumínio aqui, ó, da Alternativa Componentes, tá? Ele até tem ali o puxador, perfil sobreposto. E ele é para porta de 18 mm, tá bom? Aqui então ele vem aqui e vem com esses acabamentos aí, mostrando como é que funciona esse acabamento. Eu vou baixar ele, eu já baixei ele, eu quero que você baixe também ele. Eu vou deixar o link aí na descrição com aqui o endereço para você estar baixando também, você está acompanhando aqui pelo vídeo. Nós vamos baixar ele. Se você não tem SketchUp e você tem programa de modelagem 3D Max e você tem o seu perfil lá, você vai fazer a mesma coisa, tá? Eu vou fazer aqui no SketchUp para exemplificar bem. Então a gente vai baixar isso aqui, eu já baixei ele, vou abrir ele no SketchUp. Quando eu abri ele no SketchUp, ó, vocês viram lá que aquela ponteira estava toda solta, né? Então eu coloquei só a ponteira bem aqui no lugar, aqui seria a posição que ele ficaria. E por que é muito importante você colocar ele aqui no eixo 0? Tá? É muito importante que você deixe tanto o seu perfil de alumínio quanto as ponteiras no eixo 0. Tá? Eu ainda vou ajustar aqui, vou colocar ele certinho no lugar para mostrar para vocês. Porque quando eu baixo ele, ele vem aqui separado certinho, tá? Ele vem solto no mundo, vamos dizer assim. Então a primeira coisa que eu tenho que fazer é deixar esse perfil de alumínio aqui no 0, no eixo 0, o perfil de alumínio e as ponteiras, tá? Então eu vou fazer isso aqui, eu vou colocar ele no eixo 0 aqui. Se vocês prestarem bem atenção, ele tem aqui como exemplo o que seria uma placa de MDF e é nessa linha aqui que tem que ficar o eixo 0 para ele funcionar corretamente lá no programa, tá? Eu vou arrumar aqui e vou mostrar para vocês como é que ficou tudo no eixo 0. Bom, aqui beleza então, pessoal. Eu já coloquei o perfil de alumínio no eixo 0, tá tudo no eixo 0. Isso aqui vai facilitar demais quando a gente importar ele para o Unreal, porque ele vai tomar como referência aqui o 0 e a gente achar o pivô tanto do perfil de alumínio quanto das ponteiras lá dentro do Unreal, vai ficar bem mais fácil, tá, pessoal? Porque aqui tá no 0, então isso aqui vai ajudar muito a gente lá. É muito importante isso, ó, esse perfil de alumínio aqui, ó. E esse aqui eu já posso apagar, que ele vem junto com o arquivo, mas é muito importante, então, ali, ó, tá vendo? O 0 desse perfil de alumínio é aqui, ó. Então, ele da direita para esquerda é que é calculado lá, tá bom? Assim como suas ponteiras, então, é muito importante que elas estejam no 0. Vou ocultar o perfil de alumínio e mostrar a ponteira. As duas ponteiras aqui, esse aqui seria o 0 dele, tá? E esse 0 aqui é por conta do perfil mesmo de alumínio, é esse o encaixe dele que está aparecendo. Então você pode ver aqui na vista aqui, ó, exatamente aqui, ó, o perfil junto com as ponteiras. A ponteira está certinho no lugar que ele tem que ser. Tá? Então do jeito que tem que ser encaixado, o seu perfil de alumínio aqui tem que ficar no eixo 0, vai ficar tudo muito simples e mais fácil na hora da gente importar lá para o Unreal. Outro detalhe muito importante, tá? Eu vou ocultar aqui de novo as duas ponteiras. Uma coisa muito importante, qual o tamanho que esse perfil de alumínio tem que ter quando ele for importado para Unreal, tá? Nós vamos mais ou menos aqui, vamos medir ele, tá? Então ele tem aqui, olha lá, ó, 50 milímetros, 5 centímetros no caso, né? 50 milímetros são 5 centímetros. Eu vou passar aqui minha unidade de medida para centímetros também. Deixar tudo em centímetros aqui. O Unreal trabalha com centímetros também, então deixa tudo ali para ser importado da forma correta. Então aqui está marcando, ó, 5 centímetros. É muito importante que esse meu perfil de alumínio ele esteja com uma medida, tá, de 44,4, tá?
Muita atenção com esse número. 44,4 é o tamanho que essa malha tem que ter quando ela for importada para Unreal. A ponteira vai ter o tamanho da ponteira mesmo. Agora, esse perfil, essa barra de alumínio, para ser feito o cálculo certo dentro da Blueprint, eu preciso que ele tenha 44,4. Então fica muito fácil aqui, por exemplo, ó. Eu vou pegar 44,4, vou diminuir os 5 centímetros que eu tenho de perfil. Então eu preciso aumentar esse meu perfil de alumínio 39,4. E aí fica muito fácil aqui dentro do SketchUp aumentar. Como é que eu faço? Eu venho aqui, seleciono essa face que está aqui. E eu vou mover essa face aqui então à medida que é 39,4. Então vou dar um clique em qualquer lugar. E vou aumentar para cá então 39,4. Tá? Então aumentei 39,4. Agora eu estou com a minha barra de perfil do tamanho que ela tem que ser para ser calculado da forma correta lá dentro, tá? Eu vou vir medir aqui essa minha barra, ó lá, 44,4. Essa é a medida que tem que ter minha barra, tá? Outra coisa que você também vai ter que ter, que você tem que saber, é qual é o tamanho, a largura dessa ponteira. Essa ponteira aqui eu sei que ela tem 1,7, tá? Eu poderia medir aqui milímetros novamente, mas eu já medi ela antes. Essa ponteira tem que ter um desconto de 0,17. Esse é o tamanho do perfil de alumínio, tá? Então se eu medir aqui, ele vai dar para mim, ó, 0,1, né? Tá quebrando ali, 0, quase 0,2. Ele tem que ter um desconto de 0,17. Então vou deixar bem lembrando aqui pra gente, 0,17 é o desconto que eu tenho que ter dessas ponteiras aqui da minha barra de perfil de alumínio para ele poder ser calculado da forma correta, tá bom? Então, feito isso daqui, você vai fazer a exportação. Você vai levar para o DataSmith e vai importar lá dentro da Unreal. Como é que eu faço aqui? Todo mundo já sabe, eu gosto aqui de vir nas informações do modelo. Eu deixei tudo em centímetros, então eu gosto de vir aqui em estatísticas, eliminar não usados. Depois eu apagar tudo e beleza, tá tudo certo. Você vai ver aqui que tem algumas falhas, a gente vai tentar corrigir isso aqui lá dentro da Unreal. Tá? Então vamos tentar corrigir dentro da Unreal essas malhas ali. Outro dado importante é qual é a altura que eu tenho que descontar do meu perfil de alumínio, certo? Qual é essa altura aqui que ele tem, que eu tenho que descontar da minha porta, tá? Agora a gente tem que saber isso. Qual é essa altura aqui, ó, do eixo 0 até aqui em cima, qual seria essa medida que eu tenho que descontar dele? Para ter vou voltar aqui novamente para tirar a medida mais exata. Então eu quero saber, a partir aqui do eixo 0 até a parte de cima do perfil de alumínio, que vai ser o desconto da porta. Tá? Então eu vou vir aqui, então aí está no eixo 0, origem, ó. Eu vou pegar essa medida até aqui em cima. 35 também. Esse perfil de alumínio aqui desconta 3,5 cm. E vou exportar. Então 3,5 cm é a altura que eu tenho que descontar. Bom, então eu tenho aqui, salvo alguns outros do DataSmith, mas agora eu vou exportar esse perfil de alumínio. Que nome que eu vou dar? Tá, eu vou fazer uma sugestão para vocês. Vocês salvam do jeito que vocês quiserem, mas eu vou dar uma sugestão. Por exemplo, eu vou voltar aqui no Dynamic Kitchen. Aqui em Meshes, Add-ons, eu tenho os perfis de alumínio que eu já tenho salvo. Eu tenho o perfil 1, 2, 3 e 4. E como é que eu salvo? Olha lá o nome, como é que eu salvo o nome dos perfis de alumínio. Tá SM, que seria de Static Mesh. Aluminium Profile, que seria o perfil de alumínio. E já estou no perfil 4. Tá? Então eu vou para o perfil 5 já. Já é o quinto perfil de alumínio que eu vou estar salvando. E aí eu tenho um underline, e depois desse underline, eu tenho nessa medida ali, 0,15, por exemplo, nesse perfil que é do facetato, a altura que eu tenho que descontar do perfil. Eu salvo com esse nome porque já fica tudo salvo de um jeito que eu vou entender, tá? Por exemplo, esse primeiro perfil de alumínio aqui, que é o Golf, né? Então, o primeiro perfil de alumínio, lá, SM Alumínio Profile 1, underline 35, que seria 3,5 cm que eu tenho que descontar. Então, na hora de eu dar o DataSmith aqui, eu também vou salvar aqui como SM Aluminium Profile 5, que vai ser o quinto perfil de alumínio, e eu sei que eu tenho que descontar 35, 3,5 cm. Então eu salvo com, eu só não coloco 3,5 aqui, porque não dá para salvar com vírgula, né? Não gosto de salvar com vírgula, mas vou colocar aqui que eu tenho que descontar da porta. Então eu já vou salvar com esse nome, para quando eu importar para dentro do Unreal, ele já está salvo certo, me ajudar na hora de importação e tudo mais. Então eu vou salvar aqui, e ele já mandou para mim no DataSmith. Tá? Vou colocar aqui sim. Então eu venho novamente aqui no Unreal, e dentro dessa pasta aqui do Dynamic Kitchen, tem uma pasta chamada Meshes e Add-ons, onde estão todos os, vamos falar assim, acessórios, puxador, perfil. Tem alguns puxadores que eu deixo sempre cadastrado ali. Então aqui dentro dessa pasta que eu vou salvar minhas malhas, certo? E aqui é simples, eu vou importar com DataSmith. Eu venho aqui, vou em DataSmith e importar.
tá? Eu venho aqui na pasta aqui que eu acabei de criar e vou importar esse meu perfil de alumínio 5 underline 35, tá? Então vou importar ele aqui, vou salvar aqui dentro da Dynamic Kit e dentro do add-ons. Eu gosto de salvar tudo, deixar tudo organizado, que facilita muito, porque o Unreal tem qualquer programa, na verdade, de modelagem, você tem que ter organização. Então vou deixar salvo sempre aqui em add-ons. Eu vou importar aqui pelo Datasmith. Aqui importando normal, pode ver se vocês quiserem. E aqui ele importou para mim já, ó, o meu perfil de alumínio, tá? Aqui, ó, ele trouxe para mim perfil de alumínio com nome e trouxe as duas ponteiras e o perfil de alumínio inteiro. Vamos lá para o que interessa. Eu vou aqui, para ficar mais fácil, eu vou pedir para ele deixar uma visibilidade somente esse selecionado. Então aqui eu tenho meu perfil de alumínio com as duas ponteiras. Eu volto aqui para o meu Content Browser. Eu venho aqui nas pastas de geometrias, vamos salvar tudo aqui, ó. Então tá salvo o meu perfil de alumínio com as duas ponteiras. Então a mesma coisa aqui, ó. Eu vou salvar, renomear essa malha aqui para ficar mais fácil para mim. SM de Static Mesh, Aluminium Profile 5 e vou dar underline 35, tá? Com o mesmo nome aqui que eu deixei salvo aqui, tá? Assim fica mais fácil de eu entender que ele é um perfil de alumínio, que é o quinto perfil de alumínio, que tem que ser descontado 3,5. Fica mais fácil para eu entender, tá? Eu costumo salvar em inglês, seria a linguagem universal. Então eu salvo tudo em inglês. A blueprint inteira está em inglês, que é a linguagem universal, serve para todo mundo, fica fácil de entender. A ponteira agora, como é que eu vou renomear essa ponteira aqui para ficar mais fácil para mim, tá? Como é que eu vou fazer? Eu venho aqui em add-ons, você vai ver que as ponteiras, por exemplo, tem 3 ponteiras aqui do facetato. Então o nome dele aqui da ponteira está ali, ó, SM, tip, que seria de ponteira. Ele faz referência, ele quer dizer que é para ponteira pro perfil 4. E como ele tem 3 ponteiras, 3 tipos de ponteiras, é o A, B e C. E ali, underline, o desconto que ele tem que ter. Tá? Só para ficar fácil de encontrar e de salvar e também depois de cadastrar. Só por isso que eu coloco esse nome, tá bom? Então o que eu vou fazer aqui para ser mais fácil, eu vou dar um Ctrl C aqui nessa ponteira, vou voltar aqui na minha pasta. Essa primeira ponteira aqui eu vou dar um Ctrl V e vou mudar os dados aqui. Por exemplo, ó, eu vou colocar o nome, olha lá, ó, SM ponteira tip underline profile 5, já que ele é para o perfil 5, e esse aqui vai ser o A, porque tem dois acabamentos. Eu vou chamar de A, do acabamento A, underline, e qual que era o desconto que a gente tinha que dar nele? Eu deixei aqui, né, 0,17, tá? Então eu venho aqui e renomeio no final underline 0,17, para ficar mais fácil para mim saber. Então beleza, ó. Primeira ponteira, vou dar um Ctrl C aqui também. Eu vou na segunda ponteira, vou renomear e aqui no 5 eu vou colocar B. Beleza, lá. Então tem o perfil de alumínio e aqui eu tenho as duas ponteiras, o A e a B. Vou dar um salvar tudo aqui. O que eu vou fazer agora? Eu vou mover essas malhas para essa pasta add-ons, para ficar tudo junto lá bonitinho, tá? Então vou mover para cá, ó, mover. Trouxe para cá, eles já estão aqui, tá? Aqui é o alumínio 5. Tá bom? Alumínio 5. E aqui estão as ponteiras para o alumínio 5. Ó. Então aqui tá fácil de eu entender que essa ponteira aqui é para o alumínio 5, essa aqui também. Beleza, eu vou salvar tudo de novo. Essa pasta aqui do Data Import, eu já posso apagar ele também. Não tem problema de eu deixar ele aqui. Então eu apago ele. E eu fico organizado. Sempre tudo bem organizado, fica muito mais fácil de entender, tá? Eu vou fazer aqui alguns ajustes na malha que eu gosto de fazer. Por exemplo, esse perfil de alumínio aqui, eu dou um Shift 5, tá? Eu venho aqui em UV, vou em Project UV, seleciono o Box e vou colocar 1 metro aqui, tá? Eu gosto de fazer esse ajuste aqui, é costume meu. Então ajustei esse daí, eu vou ajustar agora a ponteira aqui também, na malha, colocar 1 metro, tá? E a próxima malha também aqui, fazer o mesmo ajuste, tá? Beleza. Então ajustei as malhas. Outra coisa que eu fiquei de ver aqui é a respeito se tem algum erro na malha. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar essa ponteira aqui, vou pegar primeiro essa ponteira, eu vou mover aqui, tá 5 centímetros para cá. Então 5 centímetros para cá, eu vou selecionar essa malha, eu vou dar uma verificada nela só, tá? O que eu faço aqui normalmente quando importo uma malha assim? Eu venho aqui em Meshes, eu vou em Fill Holes, né? Ele vai verificar se tem algum buraco nessa malha aqui que ficou mal feita. Ele encontrou 15, eu coloco selecionar tudo, tá? E dou um aceitar, tá? Mesma coisa que eu faço com o outro, então ele seleciona tudo, ele vai tentar fechar e deixar essa malha correta, tá? Outra coisa também que eu gosto de fazer eu venho aqui nas propriedades, nos atributos, vou em Normals e eu vou aqui colocar para ele Fix Inconsistent Normals, né? Então ele vai
ele vai dar uma verificada também nos normals dele e vai tentar arrumar. Então beleza, ele arrumou ali. E esse aqui também ele faz a mesma coisa, eu deixei marcado, então ele aceita. Então você vai ver aqui que a malha que tinha umas aberturas e tudo mais já ficou mais certa, ficou mais arrumadinha. Ela tá uma malha bem arrumada. Então eu volto aqui para minha cena, vou pegar essa aqui. Esse aqui ele também ele não encontrou nenhum buraco, né, nem nada do tipo. Olha lá, esse aqui tá zerado, aqui tá certo. Então dá um aceitar aqui. Esse aqui não tem mais o que eu fazer. Então ele importou aqui para mim, ó, minha ponteira junto com meu perfil de alumínio certinho, tá? Volta aqui para a posição inicial e agora que vem uma parte muito importante, tá? Certo? Eu vou selecionar aqui a minha ponteira e você vai ver que ele está no zero. Se eu vim aqui nas propriedades dele, você vai ver que ele está na localização zero. Por quê? Quando ele importa, aquele pivô que a gente deixou marcado, ele traz no ponto zero do nosso projeto. Isso quer dizer que zerado todas as posições do pivô dele, ele está no zero absoluto aqui. Tá? Isso ajuda muito. Por quê agora? O que eu vou fazer? Você vai perceber que quando eu selecionar a ponteira, por exemplo, a outra ponteira, tá vendo? Ó, ele dá um leve desajuste ali a respeito do pivô. Tá? O perfil de alumínio, então, está mais fora ainda o pivô dele. Só que eu quero que todas essas malhas aqui tenham o mesmo pivô, que é o zero. Então seleciono todas as malhas aqui, dou um Shift 5, vou em Transforms, vou editar pivô, tá? E aqui simplesmente eu vou zerar, tá certo? Olha lá, zerei. Então o que isso quer dizer? Que todas essas malhas aqui, o pivô dele vai ficar no zero agora, absoluto, que é o zero lá do programa que a gente trouxe, que a gente deixou no zero, certo? Então agora sim vai estar configurada essa malha certinha para ficar no zero e quando ele for colocado dentro da blueprint, ele não ficar fora da posição, já que todos os pivôs dele tá em zero, tá? Por isso que é muito importante isso. Então, ó lá, você vê agora que o pivô dele tá em zero. Vou aceitar aqui. Qualquer malha que eu pegar aqui, por exemplo, agora essa ponteira, ó lá, o pivô dele tá na posição zero. Esse daqui também tá na posição zero. E esse aqui tá na posição zero que a gente marcou lá no nosso no SketchUp, no caso, no programa que você deve ter modelado, que você deve ter importado as suas peças, tá? Então, beleza, tá? Feito isso aqui, a primeira parte que seria da importação e o ajuste um pouco da malha, tá feito, tá? Eu vou fazer aparecer o restante aqui do nosso projeto. Então, beleza, a gente importou ele aqui, tá tudo certinho as malhas. Então, eu já posso trazer para cá, ó, sem problema nenhum. Vou trazer aqui, importei, coloquei no lugar. Uma coisa agora também que é importante. Volto aqui, vou dar um save all, já que ele modificou as malhas, né? Eu vou abrir aqui meu perfil 5, ó, que eu importei. Então vou abrir ele aqui, ó lá ele, beleza? Ele não tem material nenhum aplicado nele, tá? Eu gosto de deixar já aplicado aqui. Quando você aplica o material aqui, então vou buscar esse material aqui, tá ele aí. Eu gosto de usar esse niquelado, que é do Megascans, superfície niquelada do Megascans. Eu vou aplicar ele no perfil de alumínio. Vou deixar salvo já. Então, eu não vou precisar ficar toda vez aplicando material em perfil de alumínio, tá? Então, deixei salvo já. Volto aqui, tá o perfil 5, e eu vou abrir aqui as ponteiras. Eu vou abrir as duas ponteiras também. Abrir aqui as duas ponteiras. Eu vou abrir a outra ponteira. Vou pegar esse material aqui, que é o bronze, lá do Megascans. Esse material bronze do Megascans, eu fiz uma cópia dele e criei um outro materialzinho que eu gosto muito de aplicar nas ponteiras. Então eu vou aplicar aqui nas ponteiras. Então você vai ver aqui, ó. Deixa eu ver. Aí, a ponteira aqui está aplicado o material. E vou aplicar aqui também o material nessa ponteira. Beleza, ó. Dá um zoom aqui. Aí, beleza, viu? Então tá aplicado. Eu não preciso ficar mais aplicando toda vez. Aplicar direto na malha lá, ele já vai ficar salvo. Então tá aqui, ó. Eu tenho aqui dentro, então, do meu projeto agora, o perfil de alumínio que eu importei, certo? Aqui. Junto com as ponteiras. E a ponteira tá aqui, ó. O que eu vou fazer agora? Eu tenho que colocar ele dentro da blueprint. Como é que eu vou fazer isso? Então, beleza. Vamos lá primeiro. Vamos lá voltar na pasta aqui, em Data Table. E vamos cadastrar primeiro. Nós vamos cadastrar as ponteiras, tá? Então, vamos abrir aqui a ponteira. Você vai ter essa janela aqui, tá? Tem as 3 ponteiras que eu já cadastrei pro perfil facetato. E agora nós vamos fazer um novo. Então, aqui você vem clicar em adicionar. Tá? E aqui é muito importante isso, pessoal. Aqui, onde está escrito, né, nova tabela aqui, quando você dá um F2, você vai renomear, tá? Qual o nome da ponteira? Tá bom? Então você volta lá na pasta aqui das meshes, add-ons.
Eu vou selecionar a ponteira, a primeira ponteira, vou dar um F2, vou dar um Ctrl C, tá? Vou voltar aqui na tabela e aqui eu vou dar um Ctrl V. Pessoal, muito importante isso. O mesmo nome que você salvou a malha, você tem que colocar aqui. O mesmíssimo nome. Se você chamou lá para a ponteira de SM, sei lá, morango, você tem que vir aqui e salvar com o nome de morango, tá entendendo? O mesmo nome. Se você errar uma letra aqui no nome, ele não vai encontrar, tá bom? Aqui ele quer saber agora, ó, você tem a tua ponteira cadastrada, qual que é o desconto que ele tem que descontar? Então a gente sabe que é 0,17. Beleza. Então está cadastrado. Clico em salvar. Salvou. Está cadastrada a ponteira. Tá? Agora eu vou cadastrar a outra ponteira aqui. Ó, essa daqui. Então vou dar um F2. Vou dar um Ctrl C. Vou abrir minha tabela novamente. Venho aqui em adicionar. Vou dar um F2 aqui para renomear. Vou colar o nome da minha ponteira lá. Ó, certinho. E aqui vou dar um 0,17. Beleza, pessoal? Salvo aqui. Está cadastrada a ponteira. Fácil desse jeito. O nome dele, o nome da malha e qual que é o desconto. Muito simples. Vou fechar a tabela de ponteira. Agora eu vou cadastrar o perfil de alumínio. Eu vou abrir aqui a tabela de perfil de alumínio. Eu tenho já aqui cadastrado os perfis de alumínio que eu estou usando. Tá? Eu vou cadastrar agora o perfil de alumínio, que seria este daqui. A mesmíssima coisa, pessoal. Dá um F2 aqui, Ctrl C, tá? O mesmo nome da malha que você salvou aqui, você vai vir na tabela, você vai criar um novo, você seleciona aqui, dá um F2, cola, e aqui ele quer saber qual o desconto. Qual que é o desconto? Olha lá, ó. Tá fácil, 3,5. 3,5 é o desconto que tem que ser feito no perfil de alumínio. Você pode colocar 3,5 aqui, 3,5, não importa, ele corrige, coloca 3,5 para você, beleza? Clique em salvar. Tá bom. Agora, como é que o programa, como é que a Blueprint vai entender qual a ponteira que ele é compatível com aquele perfil? E aí que vem o seguinte aqui, ó. Tá vendo que aqui, quando você seleciona o perfil de alumínio, você tem aqui, ó, as ponteiras daquele perfil de alumínio 4. Para esse novo que a gente cadastrou, ele tá zerado. São duas ponteiras que pode ser utilizado. Então eu vou colocar aqui uma, duas. E aqui ele quer saber agora qual que é a ponteira. Então você vai colocar aqui SM. Aqui, ó, é a 5A, tá? SM tip. Aqui é 5B. Então é desse jeito que você consegue cadastrar aqui a ponteira e o perfil de alumínio. Agora esse perfil de alumínio aqui, o 5, sabe que as ponteiras que ele pode usar é a 5A e a 5B, tá certo? Então salvou aqui, você salvou, normal. Beleza? Então isso aqui é o perfil de alumínio, isso aqui a gente pode apagar daqui, não tem problema nenhum, isso aqui já foi utilizado. A gente não vai estar mais usando ele aqui. Então beleza, a gente apagou ali do projeto, tá? Porque a gente tem que ver uma coisa a mais, tem que verificar aqui a respeito do pivô dele, tá? Esse primeiro perfil de alumínio aqui que eu tenho salvo, ó, vou puxar ele aqui, tá vendo? Ó? Esse perfil de alumínio que eu já tenho cadastrado. Você tá vendo como é que ele entrou dentro da cena? Ele está nessa posição aqui, tá? Então vou pegar aqui o nosso perfil de alumínio que a gente deixou salvo, ó. Ele tá ao contrário, você tá vendo? Ele entrou aqui com o giro dele, né, ao contrário desse aqui. Esse aqui tá certo, esse aqui tá ao contrário. Então você vai prestar atenção aqui, ó, quando eu aplicar ele, por exemplo, ó, vou aqui nas propriedades dele aqui e vou selecionar esse perfil de alumínio que a gente cadastrou agora, aqui, ó, o 5. Perfil de alumínio 5. Tá vendo? Olha lá, ó, ficou ao contrário. Ele está ao contrário. Por quê? Porque a malha, ela tá ao contrário, tá? Então vou mostrar para vocês aqui de novo, ó. Esse perfil de alumínio eu já tenho cadastrado, ó. Olha lá o jeito que ele tá. Tá? Esse perfil de alumínio também eu já tenho cadastrado, ele está entrando assim na cena, tá? Esse outro perfil de alumínio que eu já tenho cadastrado também, o J, ele está entrando aqui, ó, olhando para mim. Quando eu jogar esse perfil de alumínio aqui que eu joguei agora, ó, ele está ao contrário, ele está de costas, a gente tem que inverter o giro dele. Então como é que eu faço aqui para ficar mais fácil? Eu vou selecionar o perfil de alumínio junto com as duas ponteiras, vou jogar ele dentro da cena, tá? Joguei ele dentro da cena. Vou voltar aqui no Shift 5, vou aqui em Transform, vou editar pivô. Esse giro aqui que eu quero arrumar, então esse giro aqui ele tem que ser 180. Vou colocar aqui 180 e vou dar um aceitar. Então vou apagar agora de novo esse meu perfil de alumínio. Vou pegar novamente, vou dar um clicar em salvar. Vou selecionar de novo esse meu perfil de alumínio junto com as ponteiras aqui e vou jogar ele dentro da cena. Agora sim,
ele está entrando dentro da cena igual os outros dois perfis de alumínio, ó, olhando para mim, e a ponteira está ali no final também, tá certo? Agora ele ficou certo. Agora você vai ver aqui no teu projeto, ó, entrou certinho o perfil de alumínio junto com as ponteiras, agora está certo dentro da blueprint. E aqui ele vai funcionar do mesmo jeito também. Normalmente esse perfil de alumínio aqui, essa ponteira aqui, ele fica no final da porta, então não tem como você usar só um pedaço. Por exemplo, se eu colocasse aqui 25 centímetros, né? Ele não tem como ficar desse jeito, porque o perfil é muito grande, tem que descontar a porta inteira, então ele usa na porta inteira. Ele tá certinho ali, e aqui tem a ponteira 0, e aqui eu vou colocar a ponteira do tipo 1. Então ele trocou para minha ponteira, ó, ficou a ponteira. Só que esse perfil de alumínio aqui, ele é para porta de 18 milímetros, tá? Então o que eu tenho que fazer também aqui, por exemplo, na minha porta, em espessura das chapas, eu tenho aqui a frente, eu tenho que usar 18 milímetros, tá? É para esse tipo de espessura de chapa que o perfil é utilizado. Então você pode ver que parece um pouco complicado na hora de você importar e trazer os seus perfis de alumínio, mas você vendo e revendo a aula, isso se tiver também, porque são muito poucos perfis de alumínio que você tem que, vamos falar assim, ter esse tipo de ponteira. São poucos perfis de alumínio, tá? Então isso aqui é um deles que vem com esse tipo de acabamento. É desse jeito que funciona o cadastro de perfis de alumínios novos e como é que você cadastra também as ponteiras, tá, pessoal? Só lembrando que esse mesmo perfil aqui ele já fica cadastrado para os superiores, tá? Então se você vier aqui nos superiores, na questão dos puxadores, ó, vou marcar que é perfil de alumínio e eu vou marcar que eu quero aquele perfil de alumínio, o 5 que a gente criou agora. Então ele já está ali, ó, ele já cria, já é colocado junto com as ponteiras. Aqui ele vem zerado, vou colocar que eu quero ponteira e eu quero a ponteira número 1, que ficou mais bonitinho, tá? Puxar ele para fora aqui, ó, você vai ver que ele está com a ponteira. Ele cadastra e já fica utilizando em todo o projeto para todos os tipos de double print, tanto inferior quanto superior. Beleza, pessoal? Então é isso aí. Espero que tenha explicado bem. Até a próxima. Valeu!